Salve, galera, boa tarde. Eu sou o K, tá? Eu faço parte do coletivo MDM de Santos. Estou aqui hoje para dar as boas-vindas a todos ao início de mais uma aula, a quarta aula, né, do curso de cannabis da Marcha da Maconha da Baixada Santista. O pessoal do coletivo da Marcha da Maconha de Santos desenvolveu esse curso com o objetivo de compartilhar informações e realizar formação política, mas principalmente incentivar e promover a formação de uma associação canábica aqui na Baixada Santista. O tema da aula de hoje é redução de danos, autocuidado, antiproibicionismo e luta antimanicomial. E para falar sobre isso, né, temos a honra de receber hoje aqui a Gigi. A Gigi, ela já participou ativamente do coletivo da Marcha da Maconha de Santos por vários anos, mas hoje ela está aqui como representante da luta antimanicomial e veio compartilhar o seu ponto de vista e a experiência de quem já atua bastante na linha de frente da saúde pública e assistência social, com ações de trabalho no SUS, Sistema Único de Saúde, no CAPS-AD, que é o Centro de Atendimento Psicossocial destinado a pacientes e usuários de álcool e outras drogas, e no SUAS, Sistema Único de Assistência Social. A Gigi também é membro do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo e faz parte do Diverso Saúde Mental, Redução de Danos e Direitos Humanos. O Diverso é um grupo de estudos, pesquisas e extensão vinculado à Unifesp. Pessoal, aproveitar aqui para lembrar a todos que as aulas desse curso elas vão permanecer disponíveis no canal da Marcha da Maconha no YouTube, e pedimos que todos compartilhem as aulas nas suas redes sociais, né? Também pedimos que se inscrevam no nosso canal e assim, para a galera que faz parte dessa rede aí, né, bombar lá com a gente, tá? Contamos com o engajamento de vocês para que juntos nós possamos criar essa associação de cultivo de cannabis. Agora, bora para a aula com vocês, Gigi. Vai lá, Gigi. Boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Gigi, meu nome é Anne Luize, na verdade, mas é assim que o pessoal me conhece mais, né? E queria primeiramente agradecer aí o convite da Marcha da Maconha de Santos, parceiros, e me apresentar um pouquinho inicialmente, assim, até brinquei hoje com o Denis, que foi a pessoa que eu fiz mais contato para a aula de hoje, que eu falei, gente, né, doida que aceita e que propõe um tema, vários temas, assim, numa aula só, né, dá para fazer um curso só com esses temas aí, mas vamos tentar esse desafio, deixar pelo menos algumas reflexões sobre cada um desses subtemas aí que a gente trouxe, que a gente vai trazer, e também me deixar à disposição aí no final, para a gente conversar, tirar dúvidas e um contato também para, se tiver alguma coisa que precise ser depois, que alguém queira saber melhor, né, ou ampliar aí os conhecimentos. Então, vou começar me apresentando, deixa eu melhorar aqui, meio estranho ficar me olhando durante a aula, né, mas são os desafios da vida tecnológica, ao mesmo tempo é bem interessante, fiquei sabendo aí que tem várias marchas de outros estados, outras cidades compartilhando, então essa parte é a parte boa, né, da gente poder alcançar pessoas geograficamente tão longe, assim. Então eu sou psicóloga, né, de formação, também atuo nessa área há uns 15 anos, sou professora de yoga, também é uma das minhas profissões principais hoje em dia, e redutora de danos, que além de ser um trabalho, também é um lugar político, né, uma forma de ver aí, de estar no mundo aí, que a gente, né, historicamente aí tá inserida. Mas é interessante, assim, queria até relembrar isso, porque o meu maior aproximação com a redução de danos não foi na universidade, não foi na formação acadêmica, e
e nem tão, assim, profundamente também na vida profissional no começo, né, e sim pela militância, muito da história da Marcha da Maconha de Santos mesmo. Eu me lembro que eu já atuava na assistência social, então, de alguma forma, né, a questão das drogas totalmente, né, atravessa as políticas de assistência social, né, trabalhei num CRAS durante um tempo, e assim, o tempo todo a gente vê, né, o fracasso, assim, né, do proibicionismo, né, e como isso afeta as populações, né, periféricas, né, principalmente as pessoas pobres, né, e mais, assim, de conhecer mesmo, assim, mais profundamente a redução de danos foi na militância, né, no Conselho de Psicologia e pela própria Marcha da Maconha. A gente, na primeira semana canábica, que agora eu não lembro quantos anos atrás, que a gente, antes de ir para a rua, né, a Marcha da Maconha de Santos, assim, né, avaliando que ainda era cedo, ou que a cidade ainda talvez não tivesse, né, assim, não fosse... que a gente não seria a primeira ação a se realizar a marcha na rua, a gente fez durante 2 ou 3 anos, eu não lembro se a terceira vez já teve na rua também, a Marcela aí pode me ajudar depois, que tem a memória boa e estava também aí desde o início. Essa primeira semana canábica, 2014, ó, veio aqui, ó. Olha lá, já ouvi aqui a voz. 2012 foi a primeira semana canábica, 12, 13 e 14 a gente fez as 3 semanas canábicas, e 2015 foi a primeira marcha na rua. E nessa primeira marcha, nessa primeira semana canábica, a gente trouxe 2 amigos, né, o Renato Filev e o Bruno Ramos, que eram do coletivo Desentorpecendo a Razão, que era e é até hoje uma das referências, assim, de antiproibicionismo, né, e também, o Bruno também estava no Edley, né, que depois eu vou até pôr o link aí para quem não conhecer, né, que é o Centro de Convivência dos pioneiros, né, na redução de danos na cidade de São Paulo, e aí isso trouxe muito próximo, assim, para a gente, o quanto tinha a ver, né, a redução de danos com a luta antiproibicionista, com a própria Marcha da Maconha, né, e aí eu atuando, né, já nas políticas públicas, já consegui, né, trazer mais para a prática mesmo, né, o que também ainda era um pouco mais teórico, que é a ideia aqui um pouquinho hoje, eu trazer um pouco da história, né, assim, bem basicamente, da redução de danos, um pouco da conceituação e um pouco da prática, né, como ela pode ser essa relação com os movimentos sociais e a Marcha da Maconha. Então, né, já entrando aqui na parte de como que eu vou tentar estruturar essa aula, né, lembrando que, quer dizer, né, elucidando que eu sou uma apreciadora aí da esquizoanálise, então meu pensamento é um pouco também não tão organizado, assim, sistemático, vamos tentando aqui com as colinhas. Eu acho que, e aí eu também vou falando algumas outras coisas transversais, porque a luta antimanicomial, não separei um ponto específico para falar, porque ela atravessa em vários momentos, aí eu vou dando fazendo essas relações entre esses temas da aula. Eu acho que é importante contextualizar a redução de danos, né, até porque eu não tenho a menor ideia com quem eu estou falando, assim, eu acho que tem diversas pessoas, né, eu mesmo divulguei e vi que a divulgação foi bem legal, assim, né, ampliada, e então, enfim, né, tem muitas pessoas, desde curiosos, quanto pessoas que manjam até mais do que eu, que podem estar assistindo aí, mas eu acho importante a gente fazer esse breve histórico para situar, né, e para marcar, né, porque a gente está, né, falando a partir da Marcha da Maconha de Santos, que é considerado um dos berços da redução de danos no Brasil, né, então não poderia deixar passar batido, né, trazer isso para quem não conhece, para quem não sabe, né, e relembrar, né, também. Por quê, né, esse berço, assim, né,
A gente, foi olhar a hora, 4h20, essa é a hora. Porque em 89 existe um marco assim, histórico que a gente traz como um dos marcos, né, da redução de danos, que foi uma ação que ficou assim, né, bem conhecida, né, que marcou a história assim, até do SUS e do movimento sanitarista, né, que foi a distribuição de seringas pelo poder público, né, como uma ação de prevenção, porque naquela época Santos, até pela região portuária, tudo, era o polo, era a cidade que mais tinha casos de HIV/AIDS, né, então, isso muito já conversando, né, com os usuários, né, que é a origem da redução de danos também, né, que essa transmissão estava sendo muito feita também pelo uso de seringas compartilhadas de drogas injetáveis. Naquela época era cocaína, né, que se injetava aqui no Brasil, se usava dessa forma injetável. E confluiu que nessa época existia um corpo, uma capacidade técnica de trabalhadores, né, na saúde, né, no poder público de Santos, e uma vontade política, uma coragem política, poderia dizer assim, né, alguns, de enfrentar isso, porque não era nada fácil. Hoje em dia já não seria, que a gente regrediu, né, então não seria mesmo, mas mesmo que fosse há uns anos atrás, né, então imagina lá em 89, né, tanto que as pessoas foram presas mesmo, e pessoas assim, médicos, e, né, cargos políticos altos, as pessoas foram presas como uma apologia ao uso, né, de drogas, essa distribuição de seringa, troca de seringas, né, que era mais troca, né, o usuário trazia uma seringa usada e levava uma nova, né, mas não vou entrar tanto nesses detalhes, né, mas é interessante porque esse é considerado um marco, né, da redução de danos no Brasil. Simultaneamente estavam acontecendo outras ações, com certeza, a Bahia é uma das pioneiras também, a mesma época, assim, e tinha até um respaldo acadêmico maior, talvez isso até tenha conseguido que essas ações de redução de danos estejam mais sistematizadas, não sei se é assim que eu poderia dizer, mas, enfim, Santos tem este lugar especial na redução de danos, e aí me vem, assim, à cabeça a primeira relação com a luta antimanicomial, que era a mesma época que estavam esse mesmo grupo político, às vezes as mesmas pessoas até na intervenção da Casa de Saúde Anchieta, aqui, que de saúde não tinha nada, que era um manicômio, com todas as mazelas que o manicômio pode trazer, e a reforma psiquiátrica. Então, é uma relação aí que eu faço também histórica ali, né, no contexto histórico da redução de danos. Então, essas ações, por mais que ali, logo que foi proibido, assim, essa troca de seringas, foi voltar depois, mesmo depois de um tempo, assim, porque não foi algo que foi um sucesso, olha que ideia maravilhosa, não, foi reprimido, proibido, mas abriu portas, né, para um monte de coisa que não se fecharam mais, né, essas portas, assim, e incentivou toda uma geração de militantes do SUS e dos sanitaristas, né, então tem muita importância aí nessa história da redução de danos, né, que foi mudando de cara e ampliando, que depois eu vou voltar lá mais para o fim. Eu não vou entrar aqui na história da redução de danos, as primeiras experiências no mundo, assim, porque, né, não é o que eu manjo bem e também não teria tempo hábil, né, mas a gente sabe que as experiências na Europa, né, Holanda, né, tem esse marco aí que foram também as primeiras consideradas, né, as primeiras experiências em redução de danos no mundo e que nunca estão lá até hoje, fortalecidas e
amplificadas, né, e por toda a Europa também, a gente sabe muitos lugares, né, Portugal, Espanha, Alemanha e vários outros países que as políticas públicas mesmo, né, em redução de danos são efetivas e realmente funcionam, ao contrário do que alguns proibicionistas fazem, tentam fazer a gente acreditar. Também só para dar uma contextualizada, assim, né, e também fazer essa relação com a luta antimanicomial, eu queria trazer um pouco de uma parte mais densa, assim, talvez, da aula, que não tem como fugir, né, que é uma análise, vou dizer análise de conjuntura, que seria uma coisa mais profunda, mas bem básica, assim, do que está acontecendo atualmente, que tem a ver tanto com esse campo das drogas, quanto da luta antimanicomial, né, da reforma psiquiátrica, que está, né, em ameaça, e eu acho que é importante, pelo menos, pontuar algumas coisas, porque é uma informação que às vezes não está tão acessível e está numa cortina de fumaça aí no meio de tantos absurdos e de pandemia e Big Brother e tanta coisa que acaba passando e que a gente tem que ficar atento. Então, nesse sentido das políticas públicas, né, a gente sabe, né, acho que a maioria que está aqui, né, tem algum tipo de interesse nisso e observa, né, o desmonte do SUS, né, eu acho que a pandemia trouxe mais escancarado isso, né, de quanto o governo atual, né, falando do governo federal atual, né, não tem nenhum interesse em fortalecimento do SUS, né, como uma política pública universal, equitativa, né, tudo que deveria ser. Então, esse desmonte do SUS, que engloba as políticas públicas relacionadas ao uso de drogas, ele não começou no governo Bolsonaro, né, nem no anterior, já vem de muito tempo, né, e inclusive de governos supostamente mais progressistas. Esse desmonte já vem sendo feito, já vem sendo aberta, assim, concessões e possibilidades de dispositivos manicomiais entrarem na rede de atenção. Então, é algo que né, vem sendo desmontado, vem abrindo um campo fértil para esse tipo de governo aí e né, piorar tudo, né. Recentemente, então eu vou destacar só recentes absurdos, porque, né, se for de quando foi eleito o governo Bolsonaro, eu não teria se falar só sobre isso, mas atuais, assim, né, dezembro e janeiro e fevereiro, vamos dizer, o que ficou chamado de revogaço, que foi uma proposta de uma cabeça, né, enfim, que é de revogar 99 portarias, a maioria delas com relação aí às políticas de saúde mental, álcool e drogas, população de rua, e é muito preocupante isso. Eu acho que nem é possível se revogar tanta portaria assim, né, mas algumas já foram, algumas não vão ser, mas serviram de cortina de fumaça para outras passarem. Umas que já vinham passando, já é do ano passado, já do começo desse atual governo, o aumento do financiamento em comunidades terapêuticas, né, que são de dispositivos manicomiais, e tirar o dinheiro dos serviços substitutivos, né, que seriam os serviços de base territorial, com participação comunitária, com oferta de outras coisas além de remédios e internação, né? Então, essa falta de financiamento, né, nas políticas públicas em liberdade, né, que a gente chama,
já vem, né, do ano passado para cá muito mais forte. E recentemente, muito recentemente, acho que foi essa semana, saiu uma lista e também destacar isso de comunidades terapêuticas habilitadas para receber recursos do governo federal, que, assim, tipo, muitas, assim, é um documento nada legal de se ver, assim, mais de 20 páginas, assim, de comunidades terapêuticas ligadas a grupos religiosos, tratamento baseado na moral, na religião, na imposição de religião, né? Não na religião como um aspecto de espiritualidade, não, na imposição de uma religião no cunho moral punitivista, né, dessa visão moral das drogas, né? Que é a contraponha da redução de danos. Também recente, agora também, acho que em janeiro, talvez, a pasta que as comunidades terapêuticas, esse financiamento aí, ele saiu da saúde para ir para o desenvolvimento social, por onde já passeou lá Osmar Terra, Quirino, esses médicos proibicionistas aí, mentirosos, defendem aí internação, criminalização do usuário, cloroquina, tudo que a gente, né, tem visto aí. Eu já nem consigo acompanhar exatamente, então, né, quem está como ministro, sei lá quem é, mas da cidadania, mas assim, né, a gente pode analisar essa saída da saúde, porque dá mais trabalho, né, ter um lugar para os usuários de droga que tenha que seguir os preceitos, né, da saúde, da vigilância sanitária, da reforma psiquiátrica, do que ainda restou dela. Então, para a cidadania, né, e vai para o Ministério da Cidadania, e também fecha um pouco, né, no público, né, que não é muito diferente dos clássicos manicômios, né, que o público que chega nesses locais, né, não é só pelo uso de drogas, né, assim como não era no manicômio só, né, bem entre aspas, assim, mas pela loucura, né, era todo um recorte de classe, raça, gênero, que se mantém aí nessa definição aí de quem é que vai para esses locais, né, quem que não vai. Mas não vou me aprofundar tanto nessa parte, né, desanimadora, mas eu acho que é importante ter essa noção do que está acontecendo, assim, que é lá dos anos 90, né, que a gente tem lutado por políticas, assim, de atenção aos usuários de drogas humanizadas, coisa bem básica, né, humanizadas, e toda essa luta que não ia ser em 30, 40 anos que ia se definir totalmente, né, tantos séculos aí de punitivismo e tudo mais, mas deu uma regredida, assim, né, então acho que a luta antimanicomial, chamo todos para se unirem, porque tem tudo a ver com a luta antiproibicionista e está sob forte ameaça de, né, já está, né, nesse desmonte, e vai ser um trabalho para recuperar o que já foi. Ainda temos 2 anos aí, se não for mais, né, se não for 6, infelizmente é a realidade que a gente tem que pensar que é possível. Então, resistência aí é muito importante, né, e se aliar a essas lutas, porque já está acontecendo, né, e disfarçado, né, que é mais grave ainda, né, assim, não é mais aquele manicômio, aquele hospitalzão grande, cheio de grade, com todos aquelas coisas que a gente tem como imaginário do manicômio. São clínicas, muitas vezes chamadas de comunidades terapêuticas, mas amanhã elas podem ter outro nome, mas por enquanto nem isso eles estão mudando, comunidade terapêutica mesmo, que podem até ser bonitinhas, assim, muitas nem isso são, né,
nem condições de higiene, não tem, mas mesmo que tenham, assim, os dispositivos manicomiais subjetivos estão lá presentes, como, né, essa invasão, a falta de privacidade, a padronização de tratamento, a serialização de pessoas, como se todo mundo é drogado, é isso, é igual. Então, o drogado toma tal remédio, esquizofrênico toma tal remédio, né, isso que a luta antimanicomial, que a reforma psiquiátrica já antipsiquiatria, né, de quem eu também me aproximo, questiona, é tudo muito parecido para o campo das drogas. E uma análise não é minha, não é tão original, mas também não sei dizer, assim, porque já há muito tempo eu tive contato e né, me apropriei dela também, de que o drogado seria o novo louco, assim, teria esse lugar do louco, né, porque muito por causa da indústria farmacêutica e na tecnologia farmacêutica, não sei se é, né, que da medicalização da vida, do sofrimento, da existência, e que os drogados estão, os loucos, né, os considerados loucos, inadaptados, né, à sociedade de produção capitalista, eles estão mais domesticados pela medicação, hipermedicalização, então camisa de força química, e não estariam tão, né, visíveis assim mais para a sociedade, para incomodar assim nesse ponto do manicômio. E aí os drogados pegaram esse lugar, e eles que estão sendo sequestrados dentro das suas casas para ser internados nesses locais que muitas vezes reproduzem violências das mais todos os níveis, assim, né, das mais sutis, como fazer a pessoa acreditar, né, que ela não tem mais vida sem a instituição, que ela precisa da instituição. Isso se repete na cadeia, na escola, em outras instituições, mas fazer ela ter essa perda de autonomia, né, e acreditar que ela sempre vai precisar daquela instituição, porque ela é uma fracassada diante do que a sociedade exige. E então os drogados, né, estão nesse lugar aí de sujeitos, né, alguma teoria aí que eu me aproximo se chama de assujeitados até, né, que pessoas que não têm autonomia e que reproduzem o que a instituição, né, diz sobre eles, né, não enquanto sujeitos ativos, né, na sociedade. Aí já passando um pouco para a definição de redução de danos, porque seria o contraponto dessa visão, né, que o atual governo, não só o federal, o municipal aqui em Santos está igualzinho, só mais almofadinho e mais educadinho, mas governo estadual também, a gente acompanha as ações lá da chamada Cracolândia, ali a região da Luz, aquilo lá é governo estadual, aquela violência policial, aquela truculência, é tudo, né, então não é só o governo federal, né, mas, né, contrapondo essa visão, a redução de danos, ela vem como uma forma de resistência, assim. Eu acho que isso, trazendo mais para minha geração da redução de danos, né, mas que sempre esteve lá, né, mas talvez, assim, no início, ou não sei se é uma análise muito correta, mas eu acho que são informações que são interessantes, assim, não sei exatamente na linearidade se está certo, assim, mas essas informações, sim, que a gente tem uma visão mais organicista, talvez ali no começo da redução de danos, no sentido da redução do dano da droga ao corpo físico, né? Então, como eu dei o exemplo lá das seringas, trocar uma seringa, né, não compartilhar a seringa, usar uma seringa nova, porque você vai estar usando a droga, associada à droga, não, mas sobre outras doenças, né, sobre infecções, né, que podem ser transmitidas, você estaria protegido.
Ou como lá na Holanda, que foi a troca da heroína pela metadona, né, que também é chamado em alguns lugares da terapia de substituição, assim, você troca uma substância por outra e de menor dano, né, que tenha menor potencial de dependência, ou como eu não manjo muito, mas acho que a metadona e a heroína, elas têm alguns efeitos físicos parecidos, mas aí também não tem tanta a parte da doideira, assim, né, não, é mais suave, então, né, socialmente mais aceito você estar sob efeitos de metadona do que de heroína, então, é uma das formas mais, pensando mais nisso no físico, né, numa coisa mais concreta, assim, de reduzir os danos da droga, reduzir os danos associados ao uso da droga, né, que é uma das definições da redução de danos mais concretas, assim, né, mais também conhecidas, mas menos, né, que entram menos aspectos, assim, no aspecto mais físico, talvez, e da saúde mais do campo médico. Então, como definição, vou trazer alguns pontos assim, a gente, né, para ir refletindo, né, então essa seria a redução de danos, né, também uma das definições, né, como eu falei, seriam essas estratégias, que depois eu vou falar de algumas que reduzam os danos associados ao uso de substâncias psicoativas, assim como na luta antimanicomial, né, fazendo de novo esse paralelo, ela tenta fugir um pouco da lógica do saber, da hierarquização do saber, né, tipo, o médico sabe, o paciente não sabe nada, então o médico fala e o outro obedece. E a redução de danos vem muito nessa linha de desconstruir isso, até porque é a origem dela que as estratégias de redução de danos tenham sido aprendidas com as pessoas que usam drogas, né, e não com um médico sentado, um estudante sentado atrás de uma mesa dentro de uma universidade. Foi feita conversando com usuários, entendendo e vendo os lugares, vendo a redução de danos. Sempre teve muito isso de ir nas cenas de uso, isso em qualquer lugar do mundo, de ir nas cenas de uso de drogas, observar, conversar com pessoas. Então, uma outra definição até que a gente compartilha lá no Diverso, né, esse coletivo aqui de Santos de redução de danos, que é uma construção coletiva de saberes. Então, né, esse saber da redução de danos é constantemente construído coletivamente entre as pessoas que estão dentro e fora e transitam entre esses lugares, né. Uma outra definição que eu acho interessante, né, que a redução de danos, ela tira o foco da droga, né, porque a gente vê muito isso no proibicionismo e nas políticas ditas, né, de prevenção, que previne nada, nem mal tem estudo, e quando tem é fracassado, como foi do ProERD, que no programa similar nos Estados Unidos, que é cópia lá do programa dos Estados Unidos, né, mas não sei aqui, eu já soube dessa informação, não lembro agora, mas nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa e viram que estava dando ao contrário, um programa parecido com o ProERD, então de prevenção não estava dando nada, e eu vi um pouco isso na prática, né, quando eu trabalhei com adolescentes e eles falavam que eles davam risada, assim, quando eram menores eles tinham medo, porque tem um policial armado, fardado dentro da escola e, enfim, né, escola, né, no município, uma quebrada assim, né, a gente não tem, né, uma boa visão da polícia, né, então não traz um conforto ali em ouvir alguma ideia de polícia, mas e depois os mais velhos, assim, já tiravam uma onda mesmo, inclusive gostavam às vezes, porque às vezes os policiais contavam onde estavam as drogas, ou onde tinha achado uma droga nova e tal, e
traziam curiosidades, assim, que dava mais curiosidade ainda para os adolescentes usarem, então né, o foco é na droga, né, falar, essa droga, cocaína faz mal, crack mata, né, você ficar na droga, né, como se a droga fosse algo vivo, né, que tivesse um poder ela por ela mesma, né, e a redução de danos vai trazendo isso também de uma forma mais simples, como assim, não é a droga, mas a forma que você usa, e também em níveis mais refinados, mais complexos, de que essa forma de uso não é só a quantidade e qual droga, mas qual a relação que uma mulher tem com uma droga que pode ser diferente de um homem, de uma pessoa negra, com uma pessoa branca. O que muda? Deveria mudar nada, se é uma substância, mas sim, né, a redução de danos vê que sim, que é muito diferente ser mulher, usar droga, ser negra e usar droga, né, ser pobre, ser rico, né, que isso muda totalmente, tanto o uso em si, né, a qualidade da droga que você usa, quanto como a sociedade vê você, né. Não ia trazer mais isso, mas é bom pontuar, né, aproveitar que estou publicamente. Aqui em Santos, por exemplo, ano passado, na verdade foi no final de 2019, mas a Prefeitura de Santos decretou uma lei que obriga, é esse nome mesmo, obrigatoriedade, do registro nos prontuários de mulheres gestantes usuárias de drogas, pelos profissionais da saúde. Então, o Conselho Municipal de Drogas aqui de Santos, do qual eu faço parte, eu tinha esquecido de colocar isso também, que eu faço parte do Conselho Municipal de Drogas aqui de Santos. Tá numa briga aí, a gente até lançou um documento aí, interessante, quem tiver interesse também, depois posso passar, pedindo a revogação dessa lei absurda, arbitrária, machista, sexista, proibicionista e outras coisas que a gente sabe muito bem que mulheres que irão ser notificadas pelo uso de drogas, né? A gente sabe que não é uma mulher que está tomando uísque ou fumando baseado grávida lá no prédio lá da ponta da praia, a gente sabe que não é ela. E como isso pode ser ignorado, né? Né? Tanto que a lei está em vigor. Já temos dados epidemiológicos, eu fui uma das pessoas que fui pelo Comad lá causar, né, querer entender, assim, se realmente as pessoas acreditam que uma lei dessa possa ser justa, né, mas eu acho que ainda dentro dessas definições da redução de danos, até por isso que eu acho não, né, tenho certeza, mas não sei o quanto isso a redução de danos é desprezada, porque ela não é uma tecnologia leve e muito barata, porque ela é baseada nas relações, basicamente. Então, a gente não precisa de grandes hospitais, não precisa de grandes, né, de medicações, precisa, né, basicamente respeitar a outra pessoa no seu uso e contextualizar aquele uso, né, ver se realmente é a droga, é o problema dela, ou é moradia, ou é renda, é trabalho, né, não, é muita coisa, né, para mexer, né, melhor tirar a droga, ou pôr a culpa na droga, isolar ela e deixar o problema fora, né, da vista, né, porque ele está aí. E é uma das definições, né, eu acho legal essa definição, uma tecnologia leve, que é baseada em pessoas e em discurso, um discurso dialógico, né, que seja construído coletivamente, que não seja de cima para baixo. É até interessante, porque todas as vezes que eu trabalhei na redução de danos, isso é óbvio, assim, você
estuda, leva uma ideia, e quando você está conversando com um usuário de drogas, aí você vê que você está aprendendo, né? Pessoa em situação de rua, né, que, por exemplo, nem sabia, tinha chegado, né, chegou um novo modo de usar uma droga, ou as pessoas nas suas vivências trazem formas, às vezes elas falam que não sabem o que é redução de danos, e quando vê, elas estão dando uma aula para a gente, porque é isso, né? Você tem alguns redutores de dano até defendem que quem é redutor de danos tem que usar droga ou ter usado para estar mais próximo deste lugar, né? E aí já até indo meio que para a finalização, como que é esse trabalho na prática, né, da redução de danos? Trouxe um pouco da definição, e aí pensar um pouquinho como é na prática, e aí depois a gente, de repente, vê se tem perguntas e tal. Participação de alguém quiser colocar alguma coisa. E aí volta, né, a história da militância, né, nos movimentos sociais, né, o quanto muitas pessoas da Marcha da Maconha são redutores de danos e às vezes nem sabem, né, ou não se reconhecem, né, como. E porque não tem como a gente, né, ver tudo isso que está acontecendo e ficar de fora só olhando para a parte da droga orgânica, do que faz bem, o que faz mal, parar de usar, não parar, não, então só diminui o uso, já melhora, não, a redução de danos ampliou tanto a questão da droga, que viu que não tem como caminhar sem ser ao lado do antiproibicionismo, né, questionar o que o proibicionismo tem trazido, assim, né, de prejuízo, né, tanto para um usuário que não tenha qualquer tipo de problema com o uso, relacionado ao uso, quanto para o usuário que realmente precisa de um tratamento, né, porque a gente não está negando em nenhum momento que algumas pessoas precisem de apoio, de tratamento, de acompanhamento, né, que seja, né, nos diversos jeitos que podem ser. Não existe essa negação, né, uma negação de que a abstinência pode ser uma saída. Pode ser uma saída, assim como existem outras, várias, né, e a gente vê o proibicionismo, assim, como o maior inimigo mesmo, assim, né, de um tratamento humanizado. Dá até vergonha de falar isso, mas tem que falar, né, que nem defender direitos humanos, é isso, né, temos que voltar para as pautas aí que pensou que podia avançar, mas o tratamento humanizado, né, vai contra tudo isso, né, a gente vê né, como um resultado do proibicionismo, né, encarceramento em massa, que eu sei que, né, teve aulas já, vão ter também, né, que vão sempre voltar nesses assuntos, que é isso mesmo, tem que voltar mesmo, o racismo, a violência de Estado, a violência policial, a seletividade da justiça, né, do poder judiciário, tudo isso entra, não tem como a redução de danos se esquivar dessa crítica, né, do que o proibicionismo tem trazido. E como é isso, né? Como aí a droga é considerada, né? O drogado é considerado diferente dependendo do status, da classe social, né, da raça, do gênero, né, essa seletividade aí vai colocando mais e mais pessoas na cadeia, né? Se depender né, dos atuais governantes, isso só vai aumentar, né? E aí, para ir finalizando, assim, trazendo isso para um contexto mais micropolítico, né, que é essa questão do proibicionismo, né, eu vejo como uma macro, né,
uma coisa da macropolítica, né, que a gente tem que combater, que a gente está fazendo isso hoje, né, aqui, participando de uma atividade de um movimento social, nas ações do dia a dia, né, a gente trocar uma ideia com uma pessoa da família, né, ou dos nossos trabalhos, né, os professores mesmo são, por exemplo, né, uma potência muito grande de difundir informações verdadeiras sobre drogas, né, e não mentiras. Os redutores de danos que estão em vários lugares aí atuando em festas, em comunidades, em projetos, dentro dos CAPs, dentro das UBSs, dentro de políticas públicas da assistência social, dentro de coletivos, então, muitos lugares aí para a gente e trabalhar isso nas relações, né, eu acho que, assim, diante de tanta desgraça, né, falar abertamente, eu acho que as relações, assim, próximas, o encontro, né, a afetividade, que é uma das tecnologias de ponta da redução de danos, quando a gente trabalha com população de rua, por exemplo, é isso, é você conversar com a pessoa, ouvir, ver que existe muita coisa além ali, né, do uso de drogas, perceber as relações do capitalismo, né, ali diretamente colocadas ali, né, na falta, né, de recursos básicos, né. Eu acho que essa troca, né, de coletiva de saberes, né, que eu, voltando lá numa das definições, né, é um potencial aí da gente amplificar essa palavra da redução de danos, falar que nem os evangélicos. Trouxe a palavra da redução de danos para você hoje. Porque a gente não vai esperar isso da mídia, zero, e muito menos do governo atual aí pelos próximos anos. Inclusive, a gente espera o contrário, né, o que acontece, mentiras, né, vocês acompanham, devem ter acompanhado a cartilha da maconha da Damares, mentiras, recortes pontuais, totalmente manipulados, o que vem desse Ministério da Cidadania aí consegue, acho que, ser pior do que o da saúde, se é possível, não sei, isso baseado em moralismo, né, punitivismo. Tenho muito medo, assim, desse dinheirão que vai para essas comunidades terapêuticas, esses lugares, eles, né, segregam mesmo as pessoas, né, tem muita violência envolvida, muita coisa, a gente já tem, por exemplo, pelo Conselho de Psicologia, assim, né, relatórios, né, de inspeção nesses lugares, inclusive abrindo essa lista aí do governo, eu achei umas comunidades terapêuticas lá que já vi denúncia, já soube de várias coisas, né, e eu acho que a gente tentando, né, no micro, na nossa, começando aqui, né, na Marcha da Maconha de Santos, e aí ampliando aí, eu sei que tem outras cidades, né, que podem estar acompanhando, né, outras marchas, a gente começar das relações aí, a ver a questão das drogas de outro jeito, né, e buscar trazer essas informações mais verdadeiras, reais, do cotidiano, desvinculadas com esses estigmas, né, que as instituições trazem. E aí, acho que meio que finalizando essa parte aqui, depois ver se tem alguma pergunta aí, que eu vejo uma relação da redução de danos com autocuidado, né, hoje em dia eu fui bem para uma linha, assim, do yoga, né, da alimentação e tal, e eu vejo que isso, né, de uma alimentação saudável, de buscar recursos acessíveis para uma alimentação saudável, né, e de autocuidado, assim, porque
autoconhecimento, autocuidado, quando a percepção de si, ela está atravessada aí na redução de danos, quando você reconhece que você tem limites que podem ter a ver com a sua idade, com o seu tipo físico, com a sua condição de saúde, com o lugar que você mora, tanto geograficamente quanto subjetivamente, né, os territórios, né, não só geográficos, físico-espaciais, mas territórios existenciais, né, que aí entra esses atravessamentos de gênero, raça e classe. Então não é igual, né, fumar um baseado num bairro, no outro, num lugar, no outro, numa idade, no outro, num ambiente, no outro, e tem um dia que você toma, né, um doce, né, sei lá, o LSD, experimenta, toma uma droga e você está de um jeito, outro dia você reage de outro jeito, e não necessariamente a ver com a droga, mas como você está. Então você percebe que o jeito que você está e com quem você está muda o efeito da droga. Como, né? Não é a droga mata. Tanta coisa que eu ouvi nesses últimos anos, assim, até do uso de crack, que a gente fala, crack, né? Já tem gente que trabalha, assim, que poderia ser considerada, né, até pelo sistema de produção capitalista aí, uma pessoa funcional e usa crack, e há 20 anos, e não apresenta grandes problemas, e várias coisas que a gente ouve, assim, que desconstroem, assim, a gente precisa trazer isso, desconstruir esse pensamento, assim, né, da droga como um ente poderoso que traz algo que pode ser até a morte, né, mas sim essa relação, né, que não é de um sujeito único, né, que é contextualizado, né, socio-historicamente, mas que também precisa se conhecer, né, e saber que é igual, mas não, né, que em direitos civis deve ser igual, mas que na sua na origem ontológica não é igual. Eu uso droga hoje em dia diferente do que eu uso antes, e o efeito que eu uso hoje em dia não é o mesmo de quando antes, né? Enfim, eu acho que essa busca por se cuidar mais, né, de ter coisas básicas de estratégias de redução de danos, que eu nem falei, assim, que eu não sei se for um interesse, a gente pode falar um pouco, mas, né, vai sair para beber, se alimenta antes, beba água, beba bebidas não alcoólicas entre uma dose e outra, beba devagar, quando usar uma droga diferente que você nunca usou, não esteja sozinha, se for mulher principalmente, esteja com pessoas de confiança, coisas básicas assim que a gente não fala porque não tem que usar droga, né? E tem a ver com autoconhecimento, com autopercepção, porque se eu minimamente reconheço onde eu estou, como eu sou, se eu sou mais ansiosa, se eu sou menos ansiosa, quantas vezes a gente vai conversar com uma pessoa que tem problema com drogas, você vai conversar com ela quando é que ela começou a usar, e quantas vezes se descobre que ela usava como uma automedicação, que aquilo aliviava, né, processos de sofrimento, que não foi em busca só da diversão ou dos efeitos psicoativos, mas que aquilo trouxe um sentido, um alívio desse peso de existir nessa sociedade, né? Então, eu acho que essa relação com o autocuidado aí, que isso aí daria para fazer só uma aula também só sobre isso, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, para deixar refletir assim, um pouco disso de que o autoconhecimento, a busca do autocuidado, que muitas, aí nós estamos falando com muitos maconheiros, e né, quem nunca, né, fumou, ficou olhando para o mar, olhando para a natureza, brisando, né, e isso não trouxe reflexões sobre si mesmo, sobre o lugar que você está, nossa mesmo, né, da sociedade em si, né, que acho que é o grande desafio, assim, o redutor de danos, ele assume que não é a droga, a questão é que a gente precisa mudar tudo mesmo, é a sociedade mesmo, né, então,
dá muito trabalho, né, e os proibicionistas não querem isso, né, querem manter o status aí e queimar o filme da redução de danos, né, que vai como uma contracorrente aí. Até falar, pessoal, tem algumas referências que eu falei e que acho que o pessoal da marcha vai colar no chat, nos comentários aí, tá? Que eu acho interessante. A Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas, o Centro de Convivência de Lei, tem um caderno temático do CRP São Paulo, que tem um capítulo sobre danos que eu escrevi. Não coloquei na lista, mas se alguém puder colocar também, o canal do YouTube e o Instagram que eu recomendo do Bruno Logan, do RD com Logan, que tem bastante material também de redução de danos. Acho que é isso. Vamos, quem que vai trazer aí alguma pergunta, alguma coisa? As perguntas estão onde? No Zap. Tem uma que é do próprio Carlos, né? Tem uma que está aqui no chat. Não, que tem uma que eu fiz aqui no chat. Aqui, eu posso ler ela primeiro? É que a Gigi falou do fracasso do PROERD, né? Aí eu queria saber se existe algum modelo de estratégia de redução de danos que é indicado para ser utilizado em escola, com criança, com adolescente, assim, com o objetivo de prevenção ao uso de drogas, né, assim, seria a redução de danos, né, a prevenção ao uso de drogas por criança e adolescente. E, ela falou que é do Conselho também, né, do Conselho Municipal de Drogas. Eu também queria saber se o Conselho pode propor para as escolas municipais, né, de Santos, né, atividades de prevenção ao uso de drogas, né, para criança e adolescente, como estratégia de redução de danos. Legal. Beleza? Boas perguntas, mas essa do modelo de estratégia de redução de danos das escolas, né, de prevenção ao uso por criança e adolescente, é bem complexo, assim, viu, porque é isso, até dentro da redução de danos, tem gente que defende que não tem que falar com criança, né, não é sobre o uso, e com adolescente já é diferente, então tem um pouco a ver com a faixa etária, né, vai mudar de acordo com a faixa etária, esse modelo, tem a ver um pouco como extrapolar aquela história de tirar o foco das drogas. Então, criança tem que brincar, tem que se divertir, adolescente também vai ter experiência com droga, que tenha, mas que seja mais uma experiência dentro de outras, assim, que nós, então tem que ter acesso a lazer, a esporte, a cultura, né, isso é uma prevenção de uso de drogas para criança e adolescente, tirar o foco, não é, a gente que estuda tal, né, estudei lá psicologia, a gente estuda um pouco de neuro e tudo, não é mesmo, não é adequado se usar, mas a gente sabe que agora abordar, usar, né, agora abordar... Não. A molecada usa. Sim. A molecada usa, Gigi, né? Então, assim, os pais não falam em casa, né? Eu digo assim, a escola dialogar com a molecada um papo que os pais não têm em casa. Quando eu te perguntei de modelos, seria nesse sentido. Sim. Agora, os professores, que a maioria também estão na mesma lógica, então, inclusive, você fez uma pergunta interessante do Comad, no dia segunda-feira, sem ser essa segunda outra, que é dia 23,
23, às 9 horas da manhã, vai ter a Conferência Municipal de Política sobre Drogas de Santos. E uma das propostas é a criação de um programa de prevenção nas escolas ao uso de álcool e outras drogas. Aí é isso, não dá para entrar nos detalhes, mas vai mudar muito de faixa etária. Para adolescente já dá para falar mesmo. Eu trabalhei com adolescente, adoro, inclusive, diretamente você fala mesmo, que eles estão usando. Mas é isso, tentando tirar esse foco, né, do uso e ensinar estratégias mesmo, porque hoje, adulto, a gente sabe que algumas coisas é óbvio, né? Estava conversando sobre isso hoje, né? Que as primeiras vezes você fumar um baseado estando bêbado, vai dar ruim. E a gente não sabe disso quando é adolescente, ou pensa que foi a maconha que fez mal. Na verdade, é porque você estava sob o uso de drogas, sob o uso de álcool já intoxicado. Então, são coisas que são papos retos, né, que muitas famílias não têm, que poderiam ser feitos dentro da escola. Mas os pais são iguais aos professores. Então, por que fala em casa e não fala em casa e fala na escola? Às vezes é o contrário, às vezes tem os pais antiproibicionistas e os professores proibicionistas. Então é uma questão legal, mas é complexo, porque não adianta a gente formar professor se na ideologia ele não compactua com isso, né? Se ele não entende ou não concorda mesmo, né? Então, convido todos a participarem da Conferência Municipal de Política sobre Drogas aí. Vou ver se vou mandar aqui. Enquanto vocês leem outra pergunta, vou mandar aqui pro... Acho que não, na verdade, a página da marcha ou compartilhou, ou pode compartilhar, né, mais perto, aí poder acompanhar, eu mando... Que eu acho que já posso mandar outra pergunta aí? Pode. Beleza. O Denis, ele está querendo... Ele falou o seguinte aqui, aquela cartilha anti-maconha, né, maior show de horrores lá, né, distorção, desinformação, né, do outro lado, o próprio Conselho Regional de Psicologia teve censurado o seu dossiê sobre as violações dentro das mal chamadas comunidades terapêuticas. É permitido falar sobre isso? Eu não estou aqui representando o Conselho Regional de Psicologia, mas eu sou conselheira, então eu acho melhor não falar, porque existe um processo que a gente não pode falar, mas existe um documento muito semelhante que é do Conselho Federal de Psicologia, e esse está acessível. Esse pode ser acessado, encontra-se as mesmas coisas que tem nesse outro, que foi proibido porque foi processado por um dos donos das comunidades, de uma das comunidades terapêuticas fiscalizadas. Beleza, então. Vou mandar outra dele também, né? O que uma associação canábica poderia ou não deveria fazer visando trabalhar numa lógica de redução de danos e autocuidado, ao invés da lógica proibicionista e manicomial? Opa, abri. Acho que tem tudo a ver, né? Essa questão da construção coletiva de saberes, né? A associação tem essa pegada de coletiva, né? Das pessoas construírem junto o que querem, qual o objetivo, né? Juntar parceiros, pessoas que estão, né, pela mesma, né, na mesma luta. E na perspectiva de redução de danos, até nem falei disso, né, muita coisa, mas o potencial terapêutico, né, da maconha, assim, em várias patologias, e até mesmo no uso, né, de crack, por exemplo, a gente tem isso, né, tem muitos relatos de usuários de crack dizendo do uso da maconha como uma estratégia de redução de danos aí, né, como um alívio mesmo dos sintomas de abstinência, e até uma
chamando aí para um autocuidado, porque vai dar fome, vai dar um pouco mais, vai desacelerar, vai dar fome, vai comer, vai beber água, vai dar sede, então acaba sendo, né, uma estratégia de redução de danos. Então acho que isso, numa associação, pode ser interessante, né, porque as pessoas que vão se aproximar, muitas estarão pelos seus problemas, né, de ordem diversas, né, que podem ser psicológicas, aí, orgânicas ou associadas ao uso de outras drogas. Então, é interessante conhecer, né, a redução de danos, que vai ser uma das estratégias, e vai ter gente que vai estar buscando, né, que às vezes nem sabe, mas está buscando o uso da maconha como uma estratégia de assim, para mim é óbvio, assim, que até no CAPS-AD, né, como eu não estou aqui como, eu posso falar como militante, eu estou em mais liberdade de falar, mas para mim o CAPS-AD tinha que ser distribuído, assim, maconha para usuário de crack, assim, né, então é meio que óbvio, assim, que a maioria é prescrito mesmo, né, porque médicos competentes sabem que ajuda, sabem que tem um potencial de dependência, né, zero perto dessas medicações que são distribuídas, efeitos colaterais mínimos, uma eficiência, eficácia, enfim, né, eu acho que tem muito potencial, sim, dessa união aí, uma associação com o conhecimento, né, do campo da redução de danos. Tá, você meio que já respondeu essa daqui, né, assim, com essa fala sua aí, né, mas para você, se você puder dar uma complementada com relação à associação, né, a pergunta é a seguinte: faria sentido alguém procurar uma associação de uso terapêutico da maconha para usar a maconha como redução de danos para o vício de álcool, crack, cocaína? Sim, no caso, o uso da maconha terapêutica, nesse caso aí, ele poderia ser prescrito por médicos do SUS também, e, assim, no caso, se houvesse uma associação distribuindo a medicação, as pessoas poderiam fazer isso, né? Assim, é indicado para o pessoal que está assim, no crack, né? Assim, que eles também recorram à desobediência civil também, como forma de estratégia de redução de danos, né, e cuidado pessoal também. Assim, dá para você falar um pouquinho mais sobre isso aí? Assim, não é o meu campo, né, o campo médico, né, que prescreve, né, então, assim, eu sei de psiquiatras e médicos que reconhecem que a maconha pode ser né, uma estratégia de tratamento mesmo, né, não sei nem de redução de dano, entra na redução de danos, mas como tratamento mesmo, né, para chamada dependência química, que eu nem gosto desse termo, mas principalmente o uso de crack, né, mas assim, tem pouca pesquisa, então o médico, ele tem um pouco dessa dificuldade de prescrever algo que não tenha muita pesquisa e tal, então já soube vários casos do médico conversar, assim como eu já fiz, de conversar e falar: você, por acaso, assim, você gosta de fumar maconha, você já percebeu que pode, de repente, ajudar, né, e aí fica nesse campo de uma sugestão de você falar assim: eu ouvi, que não é mentira, né, a gente, em grupo de CAPS-AD, é isso, assim, ou a pessoa fuma e sabe que faz bem, ou não fuma porque não gosta, né, não tem, assim, um caso de falar que... Não gosta, não gosta, não que não... Anime, assim, entre usuários que não estejam tão desqualificados em sua fala, né, porque senão eles falam coisas só repetitivas, assim, reproduzidas do NA, por exemplo, mas as pessoas que ainda têm autonomia em falar, elas conseguem falar que realmente ajuda, né, porque aí pelo menos toma uma diminuída, para um pouco, ficou com fome, durmo, tá? E para o uso de álcool também,
também não tem pesquisa, mas também ouço muitos relatos de que pode ajudar, sim. Mas é complexo, porque eu acho que tem que se aproximar e vão ter médicos corajosos que vão perceber, e não pelo uso, é como eu tinha falado, não é como uma terapia de substituição, você para de usar crack para usar maconha, porque uma substância não tem nada a ver com a outra, não vai substituir a sensação, nada. É como uma medicação em cima do sintoma de abstinência do que o crack, do que a falta, né, do que o não uso do crack pode trazer para a pessoa. Isso o médico pode. A pessoa está ansiosa, está agitada, porque não está usando a droga estimulante, né, no caso, pode ser um crack, mas pode ser cocaína, pode ser outra. O médico pode prescrever em cima do sintoma, ansiedade, enfim, outros aí que falta de apetite, falta de sono, e aí sim, entra muito bem, né, dentro de uma associação com fins terapêuticos, né. Só um segundo. Então eu corri aqui para o carregador, eu desliguei e corri para o carregador que, né, eu estava ficando sem bateria, ele estava desligando já. Espera só um pouquinho que eu vou ligar a câmera. Desculpa, gente. Vamos lá. Não foi essa que eu fiz agora, não? Eu vou olhar lá. Desculpa, eu vou olhar aqui até... por favor, eu não estou achando aqui. Socorre aí, por favor. Oi, vou entrar aqui para ler uma pergunta para Gigi. Paulo Tavares Mariante, da Marcha de Campinas, não é bem uma pergunta, ele faz uma colocação aqui. Perfeito, Gigi, pode-se debater muitas possibilidades de dialogar com as questões das chamadas drogas, entre aspas, mas o proibicionismo jamais será uma resposta aceitável. O proibicionismo é uma violência e que constitui muitas outras, como o genocídio da juventude negra e pobre e o encarceramento em massa. Se quiser comentar aí um pouquinho. Desculpa, achei que tinha lido isso daí. Nossa. Sim, é o que, né, em algum momento ali realmente eu coloquei, né, não tem como desvincular, né, as estratégias, né, explodiu alguma coisa aqui na minha rua, não tem como desvincular, né, as estratégias no tratamento, né, nesse direto aí do médico, com o atendido, do psicólogo, do redutor de danos, com a pessoa usuária, de uma busca por pela justiça social, aí, né, contra essas mazelas aí do proibicionismo, né, não tem, eu acho que são lutas parceiras aí e é por isso que é desacreditada, né? A política de redução de danos está sendo desmontada, foi retirada de vários documentos aí oficiais do governo, até a palavra mesmo está sendo, né, aparecem os proibicionistas aí falando mentira, falando que não funciona, que não tem pesquisa nenhuma, como se essa comunidade terapêutica tivesse, né, que não está mais usando na Europa, uma mentira do caramba, né, a gente não tem muito acesso, aí acredita-se, né, fake news aí, não é à toa, né, que é isso, né, que os agentes aí proibicionistas estejam contra, né, a divulgação, né, a ampliação das políticas de redução de danos, né. Somos resistência.
Legal, valeu. Tem mais alguma? Não tem mais pergunta não, né, amor? Lembrando que a Marcha de Campinas é uma das que está retransmitindo aqui com a gente hoje. Eu acho que não, né? Bom, tem mais pergunta aí de alguém? Pessoal, não? Tá. Se a Gigi quiser se despedir, aí eu encerro depois agradecendo o pessoal pela retransmissão e dando aqueles lembretes lá. Tá? Se despedir, Gigi? Opa! Então acho que é isso, não temos mais perguntas. Eu deixei aí o meu e-mail, tá, gente? Se alguém quiser tirar dúvidas, trocar uma ideia, pedir materiais de referência, porque eu acabei falando mais do que eu trouxe, talvez tenha citado algumas coisas que eu não trouxe, podem pedir, agradecer novamente aí, e não está fácil não, mas a gente tem que continuar aí, vamos amplificar essas questões aí, trazer para o nosso cotidiano, e muitas pessoas aqui devem estar assistindo, são redutoras de danos aí, e nem sabem. Então, vamos reconhecer e lutar mesmo para que até como cargo público mesmo, que se exista isso um cargo de redutor de danos, não, tem mínimos, pouquíssimos, raros municípios que já têm esse concurso, então, mas que possa ser amplificado isso, não só no Estado, né, no poder público, mas nos coletivos, associações e formas de enfrentamento aí da micropolítica aí, que sempre foram e estão muito mais do que necessários nessa atual conjuntura aí. Não está fácil não, o que a gente conquistou, muita coisa se perdeu e vai ter que ser retomada, e são anos aí de resistência aí para frente que a gente tem que estar junto para conseguir aí, né, respirar e fumar em paz também, de preferência. É isso, boa tarde aí, valeu, todo mundo agradece. Valeu, muito bom. Show de aula. Tá. Obrigadão, Gigi, show de aula, tá? Gratidão enorme. Eu queria agradecer também, né, o pessoal de todas as marchas, né, aí a Marcha da Maconha de Uberlândia, de Joinville, de Natal, de BH, né, e Comunicanábicos, a Marcha de Minas, de Floripa, de Maceió, de São Luís, de MLM do Rio de Janeiro. Tá? O pessoal fez a transmissão cruzada aí, gratidão. Tá? Também queria lembrar o pessoal, né, do curso que quem quiser receber o certificado do curso, né, no final, assim, é importante assistir às aulas, claro, né, fazer a anotação. Desculpa aí, né? Tá? Então, explicar para o pessoal que quiser receber o certificado, tá? É importante fazer as anotações, no final apresentar um relatório, né, contando o que aprendeu, avaliando o curso, né, dizendo o que achou do curso, e aproveitar também já convidar a todos, né, para fazermos juntos essa associação aí da Baixada Santista, tá? Que a proposta do curso é essa daí, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, para entrar em contato aí com o nosso e-mail, que é marchamaconhasantos@gmail.com, tá? Eu estou esquecendo de agradecer alguém aí, Mar? Eu acho que eu não estou esquecendo de... Claro, né? Pô, a presença de vocês aí, né? Né? Assim, agradecer a presença de todo mundo. E é isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem rever, vai estar daqui a pouco, já vai estar no canal
de YouTube. Vamos lembrar, né, de compartilhar essa aula aí com o pessoal que a gente conhece, que é maconheiro, que tem muito maconheiro, né, que podia fazer mais do que está fazendo aí. Falou? Acho que é só isso. Obrigado, galera. Né? Até a próxima aula. Bom carnaval para vocês aí. Se cuidem. Beijos. Fechamos?